Aqui então, para a gente poder seguir o nosso cronograma e bem respeitar o pessoal que entrou no horário. Bom dia a todos. Estou muito contente em poder realizar esse momento aqui e obrigado pela participação de todos. Bom, o autismo ele ainda é um assunto pouco discutido, né, em muitas empresas, dentro das empresas, e por isso a palestra de hoje é sobre a conscientização desse autismo, e a gente conta com a participação da Adriana Ferreira, que é formada em Administração, Pedagogia e Biblioteconomia, acertei a palavra, com especialização em Psicopedagogia e Literatura Infanto-Juvenil, e pesquisadora de mestrado da UFRJ, na Faculdade de Educação, sobre o acesso e permanência de pessoas com autismo no ensino superior. A gente vai estar aqui também com Pedro Silva, que é aluno de Medicina da UFRJ e participante do Coletivo Autista da Universidade. Eles são esposa e filho do nosso colaborador Júlio Gomes, então agradeço aí pela disponibilidade de vocês e pela participação em compartilhar a vivência e a experiência de vocês sobre o tema. Sejam muito bem-vindos, vou deixar a palavra aí com vocês. Vocês conseguem me ouvir, Adriana? Acho que a Adriana travou. Pedro, você está conseguindo me ouvir? Consigo sim. Você consegue me ouvir? Consigo. Agora acho que a Adriana voltou. Está me ouvindo? Agora estou. Perfeito. Tá ótimo. Então, bom dia a todos. Eu quero desde já agradecer o convite, né, e parabenizar também a iniciativa da Safran de promover a discussão desse assunto, que é tão importante, né, e assim ajudar a disseminar também a informação a respeito do autismo. Como a Amanda falou, eu desempenho aí diversos papéis, né, mas antes de tudo, eu sou a esposa do Júlio e a mãe do Pedro e do Davi. E esses são os papéis que eu mais gosto de ter na minha vida, porque são os mais importantes para mim. Então, eu começo a minha fala lembrando lá do filme Forrest Gump, o contador de histórias, né? Onde tem uma parte do filme onde a mãe do protagonista, do Forrest, né? Ela chega à conclusão que a vida é como uma caixa de bombons sortidos. A gente nunca sabe ao certo o que se pode encontrar. E eu acho que é bem isso mesmo, né? Nós fazemos diversos planos na nossa vida, mas ela está sempre surpreendendo a gente. Nós não planejamos o autismo, mas ele bateu na nossa porta e entrou na nossa vida com o nascimento do nosso primeiro filho, do Pedro. Desde o início, desde que ele era bem bebezinho, nós notamos que ele tinha algumas características atípicas, né? Que ele não se comportava como as outras crianças da idade dele. Isso em várias situações. Por exemplo, ele não atendia ou não se virava, né, quando a gente chamava o nome dele, uma hipersensibilidade a barulhos, a luminosidade, tinha uma seletividade alimentar, né, não podia juntar o arroz com o feijão, e também não interagia com as outras crianças, entre tantas outras coisas. Né? Então, nós sabíamos que havia alguma coisa de diferente ali, mas a gente não tinha ideia do que se tratava. A nossa busca, então, por uma resposta, ela começou muito cedo. Né? E ao longo desse caminho, buscando informação, a gente chegou ao ponto de compreender que o nosso filho era autista. Mas o diagnóstico definitivo, de fato, só veio quando ele tinha 15 anos de idade. Quando ele tinha por volta de uns 10 anos, nós percebemos que tanto ele quanto o irmão, eles não estavam se desenvolvendo nada bem. O Pedro, na época, ele começou a apresentar muitos movimentos repetitivos, e isso por causa da ansiedade que ele tinha. O Davi, na época, ele foi diagnosticado com disgrafia. A disgrafia é um problema de aprendizagem, um transtorno também, né? Mas ela diz respeito às dificuldades no ato motor da escrita, né? Da psicomotricidade fina da escrita, né? O que causa, às vezes, uma letra ilegível, uma letra muito feia. Nessa época, então, a gente decidiu uma decisão em conjunta, né, que o melhor para a nossa família, naquele momento, era que eu me dedicasse exclusivamente ao pleno desenvolvimento dos nossos meninos. Então, nessa época, eu saí do meu trabalho e eu ofereci a eles o que eu tinha de mais precioso, né, e que era o que eles mais precisavam no momento, que era o meu tempo. Então, a partir daí, a gente buscou uma escola mais inclusiva,
por atividades físicas que desenvolvessem melhor coordenação dos dois. A gente procurou também por acompanhamento médico, psicológico. Daí, eles passaram a apresentar um desenvolvimento muito grande. Essa é a nossa experiência, e ela é muito nossa, sabe? Porque, infelizmente, não existe uma fórmula, não existe uma receita a ser dada. Cada família precisa avaliar dentro da sua realidade, do seu contexto, né? Isso implica considerar a estrutura da família, as questões financeiras, a rede de apoio que essa família tem, acesso à informação que essa família tem, acesso ao serviço de saúde, ao próprio ambiente, né, onde essa pessoa autista está, até a própria personalidade dos cuidadores, dos pais desse autista. Ou seja, são muitas questões, são muitas variáveis. O que eu posso dizer é que o certo é que cada família, dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, ela precisa encontrar as melhores estratégias para minimizar as dificuldades e para desenvolver as potencialidades dos seus filhos. Estou falando aqui do autismo, que é o tema de hoje, né? Mas afinal, o que é o autismo? Né? Também conhecido como transtorno do espectro autista, ou TEA. O autismo ele é considerado uma desordem do neurodesenvolvimento. Ele vai se caracterizar principalmente pela dificuldade de comunicação e interação social, pela presença de comportamentos atípicos e também por interesses restritos, né? E essas são as principais características, mas o autismo tem outras também. Por exemplo, a dificuldade de manter contato visual, tem alguns movimentos estereotipados, como, por exemplo, andar nas pontas dos pés, balançar as mãos, né? Isso é muito frequente, balançar o corpo para frente e para trás, ter hiperfoco, né? Que é aquele interesse obsessivo em um determinado assunto, ter dificuldade de entender metáfora, de entender piada, ainda dificuldades sensoriais, né? Hiperfoco, ou hipersensibilidade, ou hipossensibilidade, né? A barulho, a luz, ao toque, às vezes a roupa, né? A roupa pinica, esquenta, aperta, uma dificuldade. E daí tem muitas outras características. Mas é importante dizer que nenhum autista é igual ao outro, né? A gente geralmente fala, se você conhece um autista, você conhece um autista. Porque as características do autismo, eles vão variar muito de pessoa para pessoa. Então, o autismo, ele é um espectro, e ele é dividido em níveis de suporte. Nível 1, para quem precisa de menos suporte, e nível 3, para quem precisa de muito suporte. E esse apoio está muito ligado à capacidade de autonomia que esse autista tem. Antes, nos antigos manuais de saúde, né, esses níveis eles eram divididos em leve, em moderado e severo. A gente não usa mais isso, tá? E até porque, vamos combinar aqui, que autismo não é leve para ninguém. O fato é que, independentemente do nível, toda pessoa com autismo, ela vai precisar de suporte, ela vai precisar de apoio, sim. O autismo, ele não é uma doença, então não tem aqui porque a gente falar de uma cura, mas é bem verdade que, dependendo dos estímulos e do tipo de suporte que esse autista receba ao longo aí da sua vida, né, ele consiga minimizar alguns sintomas do autismo, ou então criar estratégias que vão lhe permitir lidar melhor com a sua condição. Da mesma forma, a pessoa com autismo que não recebe apoio, não recebe suporte, os tratamentos adequados, ele tende a acentuar os sintomas, né? E isso vai impactar e comprometer muito a sua qualidade de vida. É comum ainda o autista estar associado a outros quadros, né? Nós chamamos de comorbidades, como, por exemplo, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno de ansiedade generalizada, a depressão, a dislexia, a disfunção executiva, síndrome do pânico, altas habilidades, né, ou superdotação, e tantas outras comorbidades e quadros. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, de acordo com o CDC, que é um órgão ligado ao governo americano, 1 em cada 36 pessoas tem autismo nos Estados Unidos. No censo de 2022, pela primeira vez, o IBGE coletou os dados sobre autismo aqui no Brasil. E nós estamos aí aguardando a divulgação desses resultados para a gente saber essa estimativa aqui no Brasil. Hoje em dia a gente tem muito ouvido falar que o autismo está na moda, né?
porque os casos de autismo estão aumentando. As pessoas se perguntam, será que isso é proveniente de alimentação, uma coisa que a gente está comendo, de medicação, de vacina, né? Quem nunca escutou essa, de exposição exagerada às telas? Mas não. Na verdade, o autismo tem sido mais diagnosticado, né? E isso se deve ao avanço da ciência, da medicina, ao melhor preparo dos profissionais de saúde, aos estudos, às pesquisas, né, também sobre esse assunto. Mas, afinal, o diagnóstico é importante? É e muito, mesmo que tardio. Porque a partir do diagnóstico que a pessoa com autismo, ela passa a se entender, a compreender a sua própria condição. Por isso, o diagnóstico, ele acaba sendo um instrumento libertador. E isso sem contar que a pessoa com autismo hoje, ela é reconhecida como pessoa com deficiência. Por isso, todos os direitos direcionados às pessoas com deficiência, hoje também abrangem as pessoas com autismo. Mas como é feito esse diagnóstico, né? Bem, o diagnóstico do autismo, ele é realizado por um médico, seja ele neurologista ou um psiquiatra, são eles que podem dar laudos. Mas esses profissionais, eles vão geralmente contar com o auxílio de outros especialistas, né, de diversas áreas, como fono, psicólogo, psicopedagogo, auxílio de avaliação neuropsicológica, né, porque não existe um exame clínico, não existe um exame de imagem que possa detectar o autismo. Então, é preciso uma observação cuidadosa dos sintomas, até para descartar outras possíveis condições. Eu falei do autismo 1 de suporte, né? Ele geralmente é o mais complexo de ser diagnosticado. Esse tipo de autismo antes era conhecido como síndrome de Asperger. Esse termo já foi abolido, tá? Porque essas pessoas do nível 1 de suporte, elas não apresentam comprometimento funcional. Então, essas pessoas são tratadas ao longo da vida como estranhas, esquisitas, desajeitadas, antissociais, né? E como elas possuem características mais leves, né, do autismo, elas passam a vida toda sem um diagnóstico, né? E vão aceitando aí vida fora os mais diversos tipos de rótulos. No entanto, as demandas sociais fazem com que essas pessoas vivenciem um constante sofrimento mental. Por quê? Conforme a pessoa que está dentro do espectro, nível 1 de suporte, conforme ela vai passando pelas fases da vida, né, da infância para a adolescência, para a fase adulta, as demandas sociais vão aumentando, vão exigindo mais dela, mais do que ela pode oferecer. E é comum essas pessoas realmente entrarem em sofrimento mental, porque elas não conseguem dar conta dessas demandas sociais, né? Por isso, o diagnóstico também é tão importante. Outro ponto que eu preciso destacar aqui é que os autistas crescem, eles casam, eles têm filhos, eles envelhecem, né? A pessoa autista, ela vai ser autista por toda a vida. Por que eu falo isso? Porque geralmente quando a gente fala em autismo, a gente pensa logo nas crianças, mas as crianças crescem. Viu, Pedro, hoje ele está com 22 anos. Ele é autista nível 1 de suporte. Ele tem uma grande autonomia, né? Ele faz parte desse coletivo autista que a Amanda falou, né? O grupo que eu estou fazendo essa pesquisa de mestrado, né? Minha pesquisa tem justamente a intenção de contribuir para dar visibilidade a esse grupo, visibilidade a essa questão na FRJ, né? Também a gente tem um objetivo firme de tratar o capacitismo que existe no ambiente acadêmico. Para quem não sabe, o capacitismo é o preconceito ou a discriminação voltada às pessoas com deficiência, tá? Ela é uma barreira atitudinal, ou seja, diz respeito às práticas, às nossas ações, né? É uma forma de chegar às pessoas com deficiência por uma lente distorcida, né? E ver essas pessoas como limitadas, incapazes, coitadas, não aptas, não iguais, né? É julgar o outro, medir o outro pela sua deficiência. Vou dizer aqui alguns pensamentos ou frases capacitistas com relação aos autistas, que muitas vezes a gente pensa, né, e fala, por exemplo, ele não tem cara de autista, ele fala tão bem, não pode ser autista. Nossa, aquela pessoa é autista, coitada, ainda bem que eu nasci normal, né? Autistas são anjos azuis, autistas vivem em seus próprios mundos,
né? Quantas frases dessas a gente já escutou, já falou, né? São muitas. Mas é importante destacar que a informação, ela é uma poderosa aliada para mudar esse cenário, né? Para derrubar preconceitos, aí em prol de uma sociedade mais preparada para lidar com a diversidade que a gente tem. Existe um lema que as pessoas com deficiência usam, que eu gosto muito, que é nada sobre nós sem nós. E é isso mesmo. Eles são os protagonistas desse processo, né? Eles precisam ser ouvidos. Então, eu vou passar a palavra para o Pedro, né? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que ele possa falar um pouquinho do trabalho que ele faz lá no Coletivo Autista da UFRJ. Vou fechar o meu microfone, só quando vocês estiverem vendo a tela do slide, vocês só me deem um sinalzinho, que eu não consigo enxergar para vocês. Pode deixar. Bom dia, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Bom dia, Pedro. Sim, a gente consegue te ouvir bem. Só gostaria de pedir desculpas antes de começar. É que eu tinha uma atividade prática agora de manhã, que era obrigatória a presença, então, no momento, eu me encontro no hospital. E por uma questão ética, se tiver muito barulho, eu preciso aproximar o meu rosto do microfone, e aí eu vou ter que tirar a câmera, tá bom? Mas só se... Ok. Então, pode apresentar os slides. Estamos vendo aqui os slides. Eu não estou vendo. Vê se chegou aí para você. Ainda não? Aqui para a gente está direitinho o slide. Já chegou aí para você, Pedro? Não. Será que é conexão? Adriana, tenta tirar e colocar de novo para ver se chega lá para ele. Talvez seja a conexão. Vou fazer isso. Então, não consigo ver os slides. Ainda não chegou, não? Não. Não sei se é porque ele está pelo celular, talvez. Você quer tentar, Pedro, falar um pouquinho sobre o coletivo? Sobre a tua experiência aí na faculdade? Bom, bom dia, pessoal. Tivemos uma intercorrência rápida, mas eu vou falar um pouco, então, sobre o coletivo, não da forma organizada que eu estava pretendendo, mas, bom, o coletivo ele foi criado em 2021, na segunda metade do ano, e ele foi criado, principalmente, eu gosto de falar de 3 principais motivos, que são a união entre pessoas autistas dentro da universidade, mas depois a gente vai conversar sobre como isso não se limita a pessoas da UFRJ em si, sobre acolhimento de pessoas autistas dentro da universidade, e também sobre propagação de informações e conscientização acerca dos conteúdos relacionados ao autismo no Brasil, assim, para quem a gente conseguir alcançar. Inclusive, essa reunião é uma ótima forma de propagar informações relevantes sobre o tema. E, bom, o que acontecia mais ou menos de 2021
foi que o criador do coletivo, ele enxergou, ele percebeu, né, assim que ele entrou na universidade, que era difícil de pessoas autistas se declararem, que é um ambiente com muitas pessoas que a gente não conhece, assim, que a gente entra e é complicado compartilhar essas informações sobre si. E isso é um problema por dois principais motivos, assim. É um problema na questão do isolamento, então você não poder compartilhar muito sobre si com os seus colegas e ter essa insegurança pode causar um isolamento, que é uma coisa muito frequente, né, que pode desencadear a evasão da faculdade, e também na questão da comunicação com os profissionais, com professores, que podem estabelecer mediações ou aumento do tempo de prova, coisas que deem suporte a essa pessoa. Então, o coletivo ele foi criado justamente para esse acolhimento, para criar essa rede de acolhimento entre as pessoas autistas dentro da universidade. Isso tem sido feito, principalmente mediado por grupos. Nós ainda não temos um espaço físico ainda, que é uma coisa que gostaríamos muito de ter, inclusive para reuniões como essa. Bom, no próximo slide a gente mostraria a nossa principal fonte da nossa propagação de informações e conscientização acerca do tema, que é a página do Instagram do coletivo. A página do Instagram do coletivo, ela contém informações muito interessantes para qualquer pessoa que queira saber mais sobre o transtorno, mais sobre a relação do autista com os seus familiares, com as pessoas à volta dele, mais sobre as características do autismo. Isso é uma coisa muito importante para que as pessoas dentro da universidade, principalmente, entendam aquele colega que se declarou como autista e que possam se aproximar mais dele, ou que possam ajudar ele com as suas necessidades, as suas demandas sociais, as suas demandas dentro da faculdade, que não são simples, né? Então, basicamente, esse é o intuito do coletivo. O principal intuito é evitar a evasão da universidade de autistas, que é uma taxa muito acentuada. Muitas pessoas autistas acabam não conseguindo se encaixar no espaço universitário, justamente pela alta quantidade de demandas, pela pressão social também, pela quantidade grande de estímulos que essa pessoa tem diariamente, né? E é isso que a gente não quer que aconteça. Então, apesar de eu não estar vendo, acho que vocês vão conseguir enxergar o arroba do coletivo, que é uma coisa que eu convido todos vocês a entrarem, né? Mil perdões por não conseguir ver os slides e fazer uma apresentação um pouquinho melhor. Mas é basicamente isso. A gente também fala muito sobre capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência. E isso nos atravessa de forma direta, né? Atravessa porque o preconceito faz com que as pessoas coloquem os autistas em rótulos específicos, né? E isso é uma forma de desumanização, sim. Não necessariamente a pessoa que é autista, ela entra dentro de todos os estereótipos que as pessoas geralmente colocam, né? Que é talvez aquela pessoa que não consiga nunca se comunicar com ninguém e que fique constantemente com movimentos repetitivos, ou aquela pessoa que é um gênio, enfim, que é uma coisa que às vezes a mídia coloca muito, né? Enfim, então eu convido vocês também a abrirem a mente quanto a isso, como já foi dito. Cada autista é único, né? Tem um slide que aparece uma figura importante que a gente também tem na página do coletivo, que é um gráfico e que mostra diferentes características de uma mesma pessoa com autismo. Essas características, elas estão presentes em diferentes graus de intensidade. Isso significa que cada autista vai ter um perfil diferente de características que também se encaixam dentro do diagnóstico, mas que não torna essas pessoas iguais. A gente ainda tem que considerar o fator da personalidade das pessoas, né?
cada pessoa tem uma personalidade, tem um jeito de ser, que vem muito da sua bagagem, né, de experiências, de vivências, de relações, de interações com a sua família, de desenvolvimento. Então, é basicamente isso. Eu agradeço bastante pelo convite. E fica o meu convite para vocês acessarem a página do coletivo, que ela é muito informativa. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Adriana, se você puder compartilhar essa página do coletivo aí no slide, para o pessoal poder ver o @, né? Acho que seria legal, enquanto a gente verifica se alguém tem alguma pergunta, alguém tem alguma dúvida. Deixo rapidamente o slide, só para vocês terem uma ideia da página do Instagram. Um momentinho. Pessoal, se vocês quiserem ir colocando no chat, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade também para perguntar. Consegue ver, Amanda? Sim, estou vendo sim. Então, essa aqui é o símbolo do Coletivo Autista. Aqui está @Coletivo Autista UFRJ, que é o jeito que a gente chega lá na página do Instagram. Aqui o que Pedro falou, né, da fundação, dos objetivos do coletivo. Eu estou nessa frente. Aqui, informações sobre o transtorno do espectro autista. Aqui aquele quadro que ele falou de intensidade, né, como os autistas, que apesar de estarem no mesmo nível, se diferenciam. Aqui alguns posts sobre características do autismo, tem diversos lá, tá? Tem muita informação. Comorbidades também, muitas informações a respeito. Níveis de suporte, que a gente comentou bastante aqui, tá? Esse post aqui é fantástico, tá? Ele foi escrito pelo Pedro, eu acho maravilhoso. A importância do diagnóstico, a gente também comentou hoje, né, esses assuntos, até que o autismo na terceira idade também. A legislação, né, a partir da Lei Federal 12.764 de 2012, conhecida como Lei Berenice Kiana, né, que estabeleceu aí que a pessoa autista é pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. O autismo e família, esses posts são muito bacanas a respeito dos desafios que os pais enfrentam, que a família enfrenta. Mitos e verdades sobre o autismo, que são muitos. A questão do capacitismo. Algumas ações do coletivo, porque eles têm essa página no Instagram, mas eles participam também de congressos, de simpósios, de palestras. E eles estão abertos não só para pessoas da UFRJ, mas eles estão abertos para qualquer pessoa que queira participar como colaborador. E é isso, gente. Perfeito. Pascaline está com a mão levantada, acho que tem alguma pergunta. Temos uma pergunta no chat depois também. Sim, muito obrigada a vocês, excelente a palestra, agradecer o tempo de você e informações. Eu tenho uma pergunta, a gente falou da questão do diagnóstico, que realmente é muito complexa, delicada. Se eu, por exemplo, eu tenho um amigo que eu acho que ele pode ter autismo, que às vezes a própria pessoa não sabe, ou também não tem certeza, mas que eu detecto que ele é um pouco diferente, como que eu devo proceder? Porque é um assunto muito delicado. Se eu quero ajudar ele, sabe? Você teria um conselho, Adriano? Bem, é realmente muito delicado quando você percebe, mas de alguma maneira ele também, durante a vida, ele também de alguma maneira ele deve perceber que ele sente alguma... Acho que travou. Ela travou só para mim, não? Não, travou para todo mundo. Também. Daqui a pouco ela deve retornar. Voltou. Voltou, né, gente? Voltou. Eu não sei de onde que eu parei. Você parou que ele também deve perceber. Ele deve perceber, sim, mas
é difícil, porque quando você é diagnosticado com autismo, você acaba entrando num estereótipo de uma pessoa, né, com deficiência. Isso carrega um estigma muito grande. Então, muitas pessoas negam, muitos pais, quando descobrem o diagnóstico dos seus filhos, eles entram naquele período de luto, né? Como se aquilo fosse um fardo pesado de se carregar. Né? Eu não estou dizendo que é fácil, principalmente para quem está lá no nível 3, não é fácil. Mas a gente precisa encontrar estratégias, né, para lidar com isso. Eu não sei, sinceramente, como abordar uma pessoa que você tem, eu não sei, depende, acho que do nível de intimidade que você tenha com a pessoa, para você conseguir ajudar essa pessoa de alguma forma, né? Dando algumas dicas. Porque algumas pessoas vão até se chatear se você falar assim, olha, você parece autista. Para algumas pessoas isso vai ser um xingamento. Quer comentar, meu filho? Eu acho exatamente isso. Depende do contato que você tem com a pessoa. Eu acho que se você tem pouco contato com a pessoa, talvez seja melhor não chegar para ela e abordar ela falando que talvez ela seja autista, alguma coisa assim. Até porque a pessoa também pode estar num processo de diagnóstico, você não sabe. Agora, se for uma pessoa mais próxima, que você já tenha mais intimidade, mais contato, aí talvez seja interessante comunicar isso para ela. Agora, muitas pessoas, às vezes que você não tem muito contato, podem encarar isso como uma forma hostil de falar. Então, eu estou falando assim, me colocando no lugar de uma pessoa que está vendo alguém que apresenta algumas características e pensando como eu me portaria diante disso. Eu acho que dependeria muito da minha intimidade com a pessoa e também da minha liberdade em falar sobre assuntos que talvez sejam delicados ou não. Eu não sei se eu respondi direito a pergunta. Sim, muito obrigada. Bom, aqui no chat a gente tem o Rony, questionou se é possível a pessoa ser do espectro autista e não saber, pelo que eu entendi, sim, né? Vocês comentaram, não sei se vocês querem comentar isso aqui. Com certeza, até porque o processo de diagnóstico ele é muito lento e ele é muito difícil, principalmente para pessoas que dependem, às vezes, só do sistema público de saúde. Ele pode ser bastante demorado, né? As consultas agendadas pelo CISREG podem se estender bastante. Então, o acesso a um diagnóstico ele é uma questão também. Não é qualquer pessoa que, às vezes, consegue muito rápido um diagnóstico. E muitas pessoas não têm acesso à informação suficiente para poderem se entender ou se questionar. Talvez eu tenha características desse transtorno ou de algo, enfim. Rony, você quer comentar mais alguma coisa? Você levantou a mãozinha? Não? Ok. Uma outra pergunta aqui que a gente tem também, existe alguma lei que incentiva a entrada de pessoas autistas no mercado de trabalho e algum movimento das empresas para facilitarem esse acesso? Bem, bom dia. Quanto à entrada do mercado... Olá, bom dia. Estou acompanhando a palestra, eu acho muito interessante, porque eu tenho um filho diagnosticado, né, com espectro. E ele tem muitas dessas características que vocês mencionaram, inclusive uma que incomoda bastante a gente, que ele rói muito a ponta do dedo, a ponto de criar um calo. E a questão também do barulho, fica irritado com barulho, muita gente falando dentro de sala de aula, então a gente acompanha isso nele, ele vê uma certa dificuldade até para ele poder acompanhar as aulas. Então, esse material que vocês têm aí, eu gostaria também de poder receber ele. A Amanda falou que vai disponibilizar, né, Amanda? Isso. Vou pegar com eles para poder disponibilizar a apresentação. Você falou, desculpa, a apresentadora, esqueci o seu nome. Adriana. Adriana, tá aqui no cantinho. Adriana. Você falou que no início, eu não peguei muito bem o início, mas eu peguei uma parte onde você falou que vai muito da estrutura da família, né? Como que a família lida com isso e como que ela vai tratar esse assunto junto com a criança. A gente tem acompanhado ele com bastante especialistas, né? Graças a Deus a gente conseguiu
a gente conseguiu todos os psicólogos, o que a gente precisa do acompanhamento profissional. Mas eu vejo que a dificuldade, às vezes, realmente é isso que você falou, é dentro da própria família. É como que a sua estrutura para poder lidar com esse assunto. Graças a Deus, lá em casa, a gente tem uma estrutura que a gente consegue assimilar essa situação e buscar a ajuda que é necessária. Mas, infelizmente, muita gente não tem, né? E aí que está o problema. É quando a pessoa não tem essa estrutura toda e, às vezes, nem conhece sobre o assunto. Então, parabenizar vocês aí pela apresentação. Obrigada. Mas é isso mesmo que você falou, a gente vai trabalhando com as ferramentas que a gente tem, né? Vai tentando dar o nosso melhor dentro daquilo, das possibilidades que a gente tem à nossa disposição. Então, assim, não tem receita de bolo, cada um tem que ver dentro da sua realidade ali como pode trabalhar melhor essa questão. Eu não sei quem perguntou a respeito do trabalho, das questões do trabalho. Pablo. Sobre a possibilidade, né, dessas pessoas terem direito, sim, elas têm, porque elas são consideradas pessoas com deficiência. Então, os direitos que são aí relacionados às pessoas com deficiência também vão abranger as pessoas com autismo. Como, por exemplo, cotas, né, em concursos públicos, por exemplo, muitas empresas que contratam, né, pessoas com deficiência, cotas para a universidade. Então, elas também são contempladas por esses direitos. Entre outros, né? LOAS, por exemplo, né, tem direito, a família tem direito a um benefício, acho que é um salário mínimo, mas aí está atrelado à renda da família, isenção de alguns impostos, entre outros aí. Obrigada, Adriana. Fátima, você tinha levantado a mão, você quer comentar? Você está muda. Tá legal? Tá, agora Bom dia, pessoal. Obrigada, Adriana. Obrigada, Pedro. Então, enquanto assistente social hoje aqui da Safran, né, eu gostaria de estar contribuindo também, até um pouco com essa informação que a Adriana acabou de falar, que hoje os autistas têm alguns benefícios, né, como o BPC, atrelado realmente ao salário, mas às vezes o funcionário Safran, ele tem um familiar que está nessa condicionalidade e precisa de orientação, pode estar vindo aqui com a gente no RH e me procurando, que eu vou estar podendo dar algumas orientações com relação a esses direitos, né, como o BPC, tem a questão da cota, tem a questão do imposto de renda. Então, hoje a gente tem alguns programas sociais que estão diretamente ligados à pessoa com deficiência e o autismo. Tá bom? Queria dar essa contribuição aí para vocês. Perfeito, obrigada. Bom, não sei se o Júlio quer falar alguma coisa, ele tá quietinho aí só assistindo, mas Júlio, fica à vontade também, se você quiser aí comentar e compartilhar com a gente algo. Vou agradecendo aqui, primeiramente a Adriana, ao Pedro, pela participação, realmente foi muito rico o encontro, espero que também o pessoal tenha gostado e saído bem informado. Se vocês precisarem de alguma coisa mais, a gente pode mandar para o Pedro e para a Adriana também, para eles nos ajudarem. O Júlio está botando ali que o computador não tem microfone. Tá ótimo, Júlio. Obrigada também, Júlio, por topar, né, e por incentivar e, com certeza, ajudar a gente a incentivar esse tema dentro da empresa. E a Fátima, que nos apoiou aí, com todo o contato, com a família do Júlio, né, e durante todo o processo também. Então, pessoal, se a gente não tem mais perguntas, eu agradeço a todos e um bom dia aí para todo mundo. Obrigada. Obrigada, pessoal. Bom dia para todos. Nós ficamos à disposição. Obrigado, parabéns pelo trabalho aí. Obrigada, Pedro. Obrigada, Adriana. Tchau, tchau. Bom dia.